Olá, eu espero, desejo e tenho orado para que o Senhor continue guardando, abençoando rica e poderosamente a sua vida e a vida de toda a sua família e também a vida da sua igreja e da nossa Igreja Evangélica Reformada aqui em Arapongas. Minha gratidão também mais uma vez a todos e todas que têm compartilhado estas meditações, aqueles que têm curtido aqui o nosso canal. E se você quiser, seria uma grande alegria se você se inscrever nele para também receber estas mensagens. E nesta oportunidade eu quero refletir e meditar com você sobre o seguinte tema: Deus tem um tempo para você. O que é o tempo? Para nós, a passagem de um ano para o outro é muito significativa, entretanto, é apenas um dia para o outro. Para você perceber o valor de um ano, pergunta para um estudante que porventura reprovou de ano. Para você perceber o valor de um mês, pergunte para uma mãe que teve o seu bebê prematuramente. Para você perceber o valor de uma semana, pergunte a quem está aguardando o resultado de um exame médico. Para você perceber o valor de uma hora, pergunte a alguém que está esperando para reencontrar a sua família ou alguém muito querido que está chegando. Para você perceber o valor de um minuto, pergunte para uma pessoa que perdeu um avião, um ônibus. Para você perceber também o valor de um milissegundo, pergunte a alguém que ganhou a medalha de prata numa competição em vez da medalha de ouro. Na Bíblia há centenas de versículos que falam sobre tempo. E a Bíblia diferencia três palavras para tempo: aion, kairos e cronos. Aion serve para expressar a noção de uma extensão de tempo, de duração de um tempo. Por exemplo, quando dizemos a década de 1960, a década de 1990, ou a era da informática, ou quando alguém diz, olha, houve um tempo na minha vida em que as coisas eram diferentes, ou até mesmo nesse período que nós estamos vivendo, que será reconhecido para o resto da história como o tempo da pandemia do coronavírus. Esta é aion, mas a palavra de Deus também fala de kairos. Humanamente, era a ocasião propícia para um determinado empreendimento. Numa linguagem moderna, seria o dia D, a hora H, aquele momento certo para se fazer alguma coisa. E o Novo Testamento usa esse termo kairos para ser aplicado à história da salvação, que é um decreto divino que faz de tal ou tal data um kairos, e isto em vista da realização do plano divino de salvação. Há momentos escolhidos por Deus na nossa história em que se tornam, sim, o kairos de Deus. Há momentos certos e exatos de Deus na nossa vida. E todos eles são e estão diretamente relacionados à presença e à ação do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. E eu creio que o maior kairos de Deus na vida de uma pessoa é exatamente quando ela é convencida pelo Espírito Santo de Deus, reconhece que Jesus Cristo é o seu Senhor e o seu Salvador, e então ele ganha a salvação em Cristo Jesus. O Catecismo de Heidelberg é muito rico, e na pergunta 29 ele fala o que é Jesus ser Salvador? E ele responde: Jesus é Salvador porque ele nos salva e nos livra de todos os pecados, e não se pode buscar ou encontrar salvação alguma em outra pessoa, em outro ser ou em qualquer outra criatura. Mas esse mesmo catecismo de Heidelberg fala o que é Jesus ser Senhor da nossa vida. Ele é Senhor porque ele nos resgatou de corpo e alma
de todos os nossos pecados e nos livrou de todo o domínio do diabo, não com ouro ou prata, mas com o seu precioso sangue, fazendo-se assim a sua propriedade. Por isso esse kairós aconteceu em um tempo determinado por Deus, porque a nossa salvação é decorrente primeiramente da vontade soberana de Deus na sua e na minha vida. Tudo o que temos e recebemos são manifestações do poder e da graça de Deus. São kairós de Deus, por isso devemos usar tudo o que dispomos com toda a humildade para o serviço de Cristo e para a sua glória. Mas quando eu falo sobre um tempo exato, sobre um tempo determinado, com certeza vem à nossa mente as palavras de Salomão lá em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, que diz que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Aqui em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, o tempo é cronos. É o tempo em horas, em dias, em meses e anos. Mas é muito importante destacar que há ao menos mais 25 versículos que já descreviam a respeito dos tempos determinados. Lá em Gênesis 21 lemos assim: "E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado." Também em Abacuque nós lemos assim: "Porque a visão ainda é para o tempo determinado, mas se apressa para o fim e não enganará. Se tardar, espera-o, pois certamente virá e não tardará este tempo determinado." Quando olhamos também para a natureza, nós vamos perceber que há tempos determinados desde o plantio até a colheita. O trigo, o milho, a soja demoram 4 meses, o arroz e o feijão 2 meses, uma melancia 45 dias, uma mandioca e o maracujá 8 meses, a laranja 3 anos, o morango 3 meses. Todos têm um tempo determinado entre o plantio e a sua colheita. Nos animais também não é diferente. A gestação de um elefante, por exemplo, dura 22 meses, de um cavalo 12 meses, de uma vaca 10 meses, de uma ovelha 5 meses. No caso da gestação pode até haver uma antecipação, né? Entretanto, há um tempo determinado para todas as coisas. Diante disso, então, é muito importante ter a certeza de que Deus tem um tempo para a sua vida, Deus tem um tempo para você. Por quê? Porque, em primeiro lugar, o tempo é uma criação de Deus. O tempo começou a existir quando Deus disse: "Faça-se", e tudo foi criado. Diz Gênesis: "No princípio criou Deus os céus e a terra." Esse "no princípio" deu início ao tempo. O tempo, pois, como uma condição da vida das criaturas, ela tem sim começo, tem sucessão, tem fim. Entretanto, a eternidade não tem começo, sucessão e fim. O Catecismo Maior de Westminster, respondendo à pergunta número 15, qual é a obra da criação? Resume da seguinte forma: a obra da criação é aquela pela qual, no princípio e pela palavra do seu poder, Deus fez do nada o mundo e tudo quanto nele há para si, no espaço de 6 dias, e tudo era muito bom, conforme lemos em Gênesis 1, Romanos 11:36 e Apocalipse 4:11. Portanto, Deus tem um tempo para você, porque Ele, o tempo, é criação de Deus. E também, em segundo lugar, porque o tempo está submisso à soberania e à sabedoria de Deus. Por soberania de Deus, nós cremos que a Santa Trindade e a sua palavra nos governam em cada esfera da vida, da nossa vida, e que Jesus é o Senhor de todas as áreas da nossa vida. A banda Titãs, alguns anos atrás, ela gravou uma música chamada Epitáfio. E numa parte diz que o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. Para a pessoa eleita e salva em Cristo não há acaso, não há coincidência.
Wayne Grudem, ele afirma no seu livro o seguinte: nada simplesmente acontece. Devemos ver a mão de Deus nos acontecimentos de todos os dias, pois Ele faz cooperar todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Deste modo, o tempo está e sempre estará debaixo da soberania e da sabedoria de Deus. Com isso quer-se dizer-se que quando Deus age, Ele considera todos os fatos e todos os valores corretos, ou seja, conhecendo todas as coisas, Deus sabe o que é bom para nós. Abraão e Sara esperaram 25 anos pelo nascimento do filho e nasceu. Isaac esperou 20 anos para que Jacó voltasse para casa e ele voltou. Moisés gastou 40 anos pensando que era alguém, 40 anos aprendendo que não era ninguém e 40 anos descobrindo o que Deus pode fazer com um ninguém. Jó, ele padeceu numa crise por vários meses, mas passou. No Evangelho nós vemos sobre aquela mulher que sofria 12 anos de uma hemorragia, mas foi curada por Jesus. O paralítico no tanque de Betesda esperava a uma cura há 38 anos e foi curado. Tudo tem o seu tempo determinado e há propósito, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Por isso, realmente, Deus tem um tempo para você. E não nos compete, irmão e irmã, não nos compete ficar tentando adivinhar, tentando descobrir ou saber o que virá, porque cremos que o tempo é uma criação de Deus em primeiro lugar. Porque cremos que o tempo está submisso à soberania e à sabedoria de Deus. E em terceiro lugar, porque o Senhor também quer nos ensinar a remir o tempo. Porque o tempo é, sim, extremamente importante. Jonathan Edwards, um grande pregador, defendia que o tempo é mais valioso até do que o dinheiro. E a linha de raciocínio dele era seguinte: o dinheiro perdido ele pode ser recuperado, mas o tempo perdido não pode ser recuperado mais. Além disso, Deus manda usar bem o tempo. Por isso, em Efésios 5,16, ele nos chama a remir o tempo, porque os dias são maus. E nós vivemos em uma época de grande confusão, de grande perturbação, de grandes discussões inócuas, vazias, sem nenhuma necessidade, e desperdício de muita coisa, inclusive o desperdício de tempo. E a palavra de Deus exige que as nossas vidas sejam diferentes daqueles que também nos cercam, no que se refere a remir o tempo. Por isso as Escrituras, elas nos chamam a investir nossos minutos, as nossas horas em atividades que trazem honra a Jesus e não aquelas que trazem apenas prazer temporário para nós mesmos. Por isso Paulo, escrevendo aos Colossenses no capítulo 4, diz assim: sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades e o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. O tempo, como vimos, não pertence a nós mesmos. Nós somos apenas administradores desta vida e somos responsáveis diante de Deus pelo que fazemos com as nossas vidas. Por isso também o apóstolo Pedro, escrevendo: cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Administre o seu dom ao seu irmão, à sua irmã, à sua igreja. Não furte-se a isso. E o tempo é valioso porque ele não tem somente um princípio, mas um fim. Portanto, há um futuro, um presente e um passado, mas a única parte do tempo que realmente existe é o presente. O passado já foi e o futuro ainda não chegou. Eu gosto muito de um versículo e ele tem me guiado e me orientado todos os dias, que é o que Paulo escreveu aos Filipenses: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado,
Mas uma coisa faço e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esquecendo-me e avançando e prosseguindo. Visto que o futuro ainda não chegou, alguém pode fazer o máximo que ele puder e ele ainda não existirá. Porque o tempo é um ponto e tem uma localização, e a localização dele é o presente, é hoje, é o agora. Portanto, os cristãos devem aproveitar este agora para usar este tempo para glorificar ao Senhor. E eu repito, Atos 1,7, não nos compete ficar tentando saber ou conhecer o futuro ou as estações, seja por qualquer meio, por qualquer pessoa, porque qualquer tentativa, nesse sentido, é antibíblico e não considera que o Senhor é criador e sustentador do tempo, que Ele é soberano e que a sua sabedoria rege o tempo em todos os seus sentidos. Lá em Timóteo 4,2, o apóstolo Paulo, ele orienta o jovem Timóteo a que pregasse a palavra a tempo e fora de tempo. E no original grego desse texto, palavra é logon, que vem de logos, lá de João, capítulo 1, onde diz que o verbo era Deus, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Ou seja, que preguemos o logon de Deus, o logos de Deus, Jesus Cristo. E também ele diz nesse versículo aqui de Timóteo, há tempo. E aqui é a palavra enkairos. E fora de tempo é akairos, ou seja, que você pregue a Jesus no tempo de Deus ou fora do tempo de Deus, mas que você pregue. Portanto, que você tenha isso bem firme na sua mente e no seu coração nesta oportunidade. Que realmente você tenha certeza de que Deus tem um tempo para a sua vida e Deus tem um tempo para você. Concluindo, quanto tempo você já viveu, você já sabe. Quanto tempo ainda lhe resta, nós não sabemos. E a melhor maneira de viver os seus dias é colocando todos eles nas mãos do Senhor. E vivendo cada dia sem ansiedade do amanhã, sabendo que Jesus é soberano e Ele cuidará sim da sua vida. Sabendo também que independente do que aconteça e que você não entenda o que está acontecendo, o Kairos de Deus, o tempo de Deus, o tempo de Jesus, o tempo do Espírito Santo sempre será o melhor para a sua vida, pois todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus tem um tempo dele para a sua vida. E esse tempo está na pessoa de Jesus. E ainda para encerrarmos, lá em Jeremias 29:11, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. E nós esperamos que, debaixo do poder e da autoridade da soberania do Senhor, reconheçamos na nossa vida esse tempo de Deus, que ele chega na pessoa de Jesus e que esse tempo é um tempo de paz, esse tempo é um tempo de alegria, esse tempo é um tempo de muitas e muitas superações para a glória do Senhor, que esse tempo, em qualquer circunstância, é tempo de pregarmos também a palavra do Senhor. Louvado seja Ele por ser o Criador do tempo. Louvado seja Ele porque Ele é soberano e sabe dos tempos. Louvado seja o Senhor, porque Ele nos ensina também pela sua palavra a remirmos o tempo e fazermos deste tempo e fora de tempo momentos de proclamarmos e de testemunharmos a palavra do Senhor e as boas novas do Evangelho a toda criatura, para que
Se dobre todo o joelho diante do Senhor e reconheça-o como Senhor e Salvador das suas vidas. Amém, agora e sempre. Muito obrigado. Deus te abençoe e te guarde.